Então, boa noite a todos e a todas. Assim como o Jades mencionou, é com uma grande satisfação e alegria que a gente inicia a nossa terceira jornada da LGPD do Laboratório BRID. Nos 2 anos que se passaram, nas nossas primeiras e segunda edições, a gente teve mais de 750 inscritos e importantes contribuições sobre o assunto da proteção de dados na saúde, e nesse ano, então, a gente resolve dar continuidade, mas focando em outros assuntos que são pertinentes à proteção dos dados, principalmente quando a gente fala de tecnologia, que é a segurança da informação e a inteligência artificial. O nosso intuito é proporcionar espaços como esse, de troca de experiências, de aprendizados, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a proteção dos dados, no nosso caso, na área dentro da tecnologia. A gente faz essa jornada 100% gratuita, até nós estamos fazendo com limitação de espaço por conta, né, dessa questão de ser 100% gratuita, mas ainda assim colocando nas nossas redes aí depois a gravação, porque de fato os nossos palestrantes são aí muito importantes, como hoje o professor Cleóbert vai nos dar a sua fala. Eu sou a Miliane, assessora jurídica do Laboratório BRID, trabalho aqui desde 2019. De lá para cá, a gente vem se empenhando em compreender melhor a LGPD e sua aplicação, que inclusive a própria LGPD está fazendo 5 anos, né, nesse mês. E como já se falou, nossos projetos eles envolvem grandes áreas do poder público, né? Então, como atenção primária à saúde, as questões de educação. Por isso, é um assunto tão importante para nós. Então, como afinal nós vamos proteger esses dados de forma correta, né? De maneira que a gente consiga enfrentar esses riscos de uma maneira responsável e segura para todos. Aqui no laboratório, então, faz alguns anos que nós estamos estudando sobre o assunto, participamos de eventos para que a gente possa, então, ter mais proximidade com quem entende mais sobre isso. Nos dedicamos a analisar no âmbito científico e prático os aspectos da proteção de dados. Em relação à parte prática, em 2020, nós iniciamos o piloto de implementação da LGPD em alguns dos nossos projetos e equipes, como na parte da gestão, do administrativo e no suporte do ESUS-APS. Fizemos, então, uma estratégia que consistiu num plano faseado em 3 etapas, né? Preparação, plano de ação e avaliação e melhoria. A estratégia como um todo, ela envolveu, por exemplo, a elaboração de inventário de dados, de um relatório de impacto à proteção de dados, conforme prevê a própria LGPD. E deu certo. Nos envolvemos, então, com mapeamento de risco, com implementação de novas medidas de segurança, tanto no PEC, né, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, quanto na parte mobile do ESUS-APS, dos aplicativos. E hoje a gente tem um grande desafio, né, que é o nosso plano de avaliação e melhoria, que seja atento a esses riscos que surgem e justamente é o assunto com quem a gente se propõe a falar nessa jornada, que são a segurança da informação e a inteligência artificial. Para enfrentar isso, utilizamos também metodologias ágeis, né, para organizar e agregar valor a esses processos e ao produto final. E também para ter uma organização propriamente dita de todas essas atividades que são muitas e são muito complexas. Então, como assessora jurídica do laboratório, eu venho me dedicando para propor as melhores soluções, ainda melhores, né? Ano passado me certifiquei como DPO pela ETSIM, reconhecida em mais de 165 países. Esse ano eu concluí uma pós-graduação em proteção de dados e compliance digital, e agora estou finalizando uma pós em saúde digital e já visualizando aí, então, o ingresso em outro curso, né, diferente da área do direito, mas mais relacionado à segurança da informação, para, então, ter um aparato mais técnico nesse sentido. Ano passado, inclusive, a gente chegou a apresentar em Brasília um case de implementação da LGPD no BRID, no Agile Trends. Foi muito legal compartilhar essa experiência com mais de 600 pessoas em um processo que alia as questões de privacidade e metodologias ágeis, como OKR, Scrum, Kanban. Já em relação à parte científica, né, a própria parte prática nos trouxe vários questionamentos sobre o que a gente devia fazer, qual era o caminho mais acertado e seguro.
Nós chegamos a escrever trabalho sobre o assunto em 2020 no Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a interoperabilidade na saúde pública, que foi publicado no Journal Health Informatics. Mas as nossas dúvidas, elas não diminuíram e os nossos desafios acabaram aumentando. Então, nos 2 últimos anos, nós desenvolvemos uma revisão sistemática para que a gente possa, então, ter uma visão global de como países do mundo que têm leis sobre proteção de dados estão implementando isso na área da saúde. O trabalho ele deve ser publicado esse ano, né? A gente vai anunciar nas nossas redes sociais, mas se vocês quiserem conferir o protocolo da nossa revisão sistemática, ele já foi publicado na Open Science Framework. A gente selecionou 27 dos 4.000 artigos que estavam dentro da nossa string de busca das bases de dados selecionadas. A gente encontrou, então, estratégias sobre questões de acesso e consentimento, que foram os 2 outcomes que nós nos propomos a analisar nessa revisão sistemática na proteção de dados em saúde em 22 países, que vão desde a Argentina a Taiwan. Foi muito importante a gente ter se dedicado a isso nesse tempo, pois assim a gente pôde respaldar as nossas soluções em evidências e melhores práticas a serem implementadas no Brasil. Claro que isso é só um breve resumo das nossas experiências, né? A gente está sempre divulgando nossos trabalhos nas páginas do Instagram, do LinkedIn, é só conferir. Agora, então, sobre a dinâmica do evento, vai funcionar da seguinte forma. O professor Cleobert, então, vai fazer a sua exposição sobre o assunto, que levará cerca aí de 45 minutos, 1 hora. Em relação ao esquema de dúvidas, pedimos que vocês vão colocando no chat e, ao final, elas serão respondidas, tá? A gente vai fazer todo o possível para responder todos os questionamentos dentro do tempo estipulado. Mas, se não for possível, a gente se coloca à disposição para conversar após o evento através do e-mail lgpd@brid.ufsc.br. Pedimos que vocês, então, mantenham os microfones desligados, como eu mencionei no começo, durante todo o evento, pois são muitas pessoas e pode gerar algum tipo de distração e mesmo confusão, ruído de comunicação, tá bem? E por último, né, os certificados de participação, eles estão vinculados na própria plataforma do Simpla. Então, basta acessar a plataforma e vocês vão conseguir gerar o certificado de vocês. Sem mais delongas, eu agradeço novamente nas palavras do Jades ao professor Cleobert, hoje aqui presente, e a doutora Fernanda, né, que vai nos falar um pouquinho mais sobre proteção de dados e inteligência artificial amanhã, que prontamente aceitaram o nosso convite, enfim, para falar nesse evento de forma totalmente gratuita. Espero que essa jornada nos traga boas considerações sobre esse assunto que é tão importante no contexto da tecnologia, da segurança da informação e da inteligência artificial. E agora é contigo, prof. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre proteção de dados, tecnologia e segurança da informação. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos e todas. O pessoal do chat consegue me ouvir direitinho? Se quiserem ir quebrando o gelo, quem fica à vontade pode ligar a câmera, pode colocar no chat de qual cidade e estado estão nos assistindo. É sempre bom aí tentar uma proximidade mesmo nesse ambiente natal. Maravilha, o Pedro aí dizendo. Pessoal, é uma honra enorme estar aqui com vocês, a convite do Laboratório Bridge, mais uma vez, de quem vocês viram, é profícua a produção e é imbricada com a LGPD. E deixa eu só mudar aqui nosso slide para ir já fazendo propaganda, inclusive, da colega que falará a muitos de vocês amanhã. Então, sem maiores delongas também, já vou entrar no conteúdo. É só dizer que é sempre uma honra, Miliane, Jades, estar aqui com vocês, auxiliando aí no cenário de proteção de dados brasileiro. E, pessoal, antes que eu me esqueça, na realidade eu vou falar isso daqui a pouco. Eu vou falar rapidamente sobre a minha formação, que eu não vou passar aqui horas falando sobre a minha pessoa, apenas para que quem não conhece saiba que eu tenho formação tanto na área da computação quanto na área do direito. E nos últimos anos eu também tenho me dedicado com inteligência, eu trabalho na área de Intel e sou professor também nessa área, e sobre isso a gente vai falar mais adiante em alguns slides aqui, dando spoiler sobre esse assunto, que é uma das áreas mais fantásticas aí para quem quer trabalhar com dados também, e não deixa de ser algo que é pertinente aos agentes de tratamento, né? Muitas das vezes nós temos que fazer
ações relacionadas à Intel em nossas vidas. Isso eu vou falar mais adiante, é só explicando o núcleo do meu currículo, né? Claro que a gente sempre estuda assuntos, por vezes, paralelos, assuntos periféricos, mas o núcleo duro da minha formação é exatamente o direito, a computação e agora a inteligência, mas os meus focos são realmente proteção de dados, segurança da informação já há muito tempo, e também antes de ir para o órgão que atualmente estou lotado, aí eu já aproveito aqui para fazer o devido disclaimer, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Antes de ir para lá, a convite, eu trabalhava como perito, então, que é uma das áreas também que tem a ver aí com dados pessoais, mormente pelo fato dos agentes de tratamento terem responsabilidades inerentes, por exemplo, aos comunicados de incidentes de segurança, né? Se são eles que vão fazer a resposta a incidentes, que é o termo técnico para isso, ou se é um terceiro, por exemplo, uma consultoria, de qualquer forma, dentro desse bojo está ali essas necessidades que eu venho aqui falando desde o começo, né, que é interdisciplinar com proteção de dados, com direito, com inteligência, etc., com IA, né, a gente vai falar um pouco sobre IA também, sem entrar, acredito eu, no que será falado amanhã com um viés mais jurídico, né, do Íris, não é isso, Miliane, a professora que amanhã falará a vocês. E o disclaimer que eu faço aqui é que atualmente eu estou como chefe da divisão de tecnologia da ANPD já há algum tempo, e o que eu falarei aqui não representa a opinião oficial do órgão, né? Eu não estou aqui representando a ANPD, nem tampouco as opiniões oficiais da autoridade. Estou aqui como um pesquisador, como um humilde professor, para que a gente tente trocar figurinhas, mesmo sendo num primeiro momento aqui apenas um monólogo, mas vocês podem ir mandando aí seus apontamentos, até mesmo discordância, se for o caso, aí no chat, e as perguntas, como a querida Miliane nos falou. Então eu vou chover aqui um pouquinho no molhado para quem já trabalha nessa área, mas eu acho que seja pertinente para quem não tem tanta experiência, e depois eu vou passar para temas um pouco mais refinados, temas que são frutos aí de debates que eu venho tendo com professores de diversas partes do mundo, né? Antes mesmo de ANPD, eu já tinha esse contato, já dava aula também fora, em alguns lugares, e faço parte, felizmente, de uma rede de contatos mundial, onde nós trocamos figurinhas em termos nacionais, em termos transnacionais. Eu acho que isso é um debate muito importante. A gente tem uma liga agora nesse sentido, que são as transferências internacionais de dados. Eu vou falar de algo, talvez para alguns de vocês seja novidade, achei pertinente trazer mais adiante nos slides sobre isso. E, claro, nesses debates também surgem determinados vieses, né, determinadas opiniões sobre um direito supranacional em termos de proteção de dados. Isso já é discutido, eu não trouxe esses meandros aí mais internacionais da história para vocês, mas eu vou soltando aqui algumas cerejas do bolo à medida que eu for lembrando das mesmas. Mas indo para o slide, uma parte, um recorte de um projeto de adequação. A Miliane foi aluna do Mackenzie, a gente teve lá disciplinas específicas sobre isso. E aqui eu faço um exemplo lúdico para que fique mais fácil aí para a gente entender esse recorte específico que norteia muitas das outras ações que se tomam em projetos de adequação à LGPD e que vai servir para que a gente possa tomar decisões a respeito de proteção de dados, que engloba não apenas segurança da informação, mas outras questões que lá no último slide a gente vai retomá-las, mas a gestão de riscos a gente, de maneira lúdica, pode tentar imaginá-la por meio dessas perguntas aí entabuladas no slide. Aí eu pergunto para vocês, enquanto eu bebo uma água, Brasília é uma cidade que tem o tempo, assim, nessa época do ano bem seco, então a gente vive se hidratando aqui sob pena de adoecer, inclusive, né? Enquanto eu bebo a minha água, eu quero perguntar se alguém aí no chat sabe que casa é essa. Não vale recortar rapidamente e jogar nas ferramentas de busca, né? Só para ver se alguém sabe que casa é essa aí.
E aqui tem muita gente de Joinville, né? Joinville, Itajaí, lá de tudo Santa Catarina. Cara, que maravilha morar em Santa Catarina, viu? Tá louco. Feira de Santana, na Bahia, eu tô vendo aqui alguns. Olha, a Abigail já acertou, é a casa de onde morou o jovem Steve Jobs, né? Eu trouxe de propósito aí, eu sou fã dele em algumas, em algumas de suas ideias, né? A gente aprende muito com o formato de pensamento dele, né? Claro, ele tinha seus defeitos como todo ser humano, mas eu acho muito interessante ler a biografia desse povo e um deles é o Jobs. Então a gente aqui no nosso exemplo lúdico, pessoal, que serve para qualquer coisa na vida, a gente pode fazer uma gestão de risco respondendo aí essas perguntas. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um projeto de adequação, a gente não adequa a empresa literalmente como um todo, em tese, né? A gente conversa ali com os interessados dentro daquela empresa, com a gestão, com a direção, com os stakeholders, sejam eles acionistas, etc., o pessoal do financeiro, o pessoal que vai lidar com recursos ali. A gente estipula quais serão ali as prioridades que nós vamos atender, né? No caso aí do laboratório Bridge, que lida muito com dados sensíveis, pelo que eles falaram em suas falas, nesses agentes de tratamento, com certeza há coisas mais urgentes de serem adequadas à LGPD envolvendo esses dados sensíveis, né? Então seria um recorte inicial, claro que a ideia é fazer a adequação como um todo, mas geralmente a gente vai por etapas. E feito esse recorte do que vai ser protegido, exatamente aí a primeira pergunta, né, nas normas de segurança da informação mais utilizadas aí pelo mercado, a gente chama de ativo tudo aquilo que tem valor para alguém ou para uma organização. E como eu disse, esse exemplo lúdico aqui vocês podem aplicar para qualquer coisa. Ah, professor, eu tenho um PlayStation na minha casa que eu quero proteger, porque para mim é a coisa mais importante da minha vida. Claro, o professor está apenas dando exemplos aqui bobos, mas que talvez sejam didáticos. Você vai escolher esse videogame como algo a ser protegido, como algo que tenha valor e que mereça a devida proteção. Então, esse PlayStation, nesse contexto, vai ser chamado de ativo. Existem, claro, outras denominações nas próprias normas, como os ativos de informação. Uma nuvem de dados é um ativo de informação, um HD de um laptop, um tablet, um pendrive, né, ou flash disk, como queiram chamar, também é um ativo que pode carecer de ser protegido. E nesse exemplo lúdico, a gente pode imaginar protegendo uma casa. Né, o ativo seria a casa, ou eu gostaria de proteger o que tem dentro da casa. Nesse caso aqui, poderia ser a casa, porque a casa tem um valor inestimável, inclusive é ponto turístico, essa casa do Jobs. Mas com esse exemplo lúdico, a gente pode imaginar que existem ativos que estão dentro de outros ativos. E a gente pode querer proteger as várias camadas que envolvem esses ativos. Mutatis mutandis, pensando em termos de proteção de dados, você pode querer proteger o prédio de uma empresa, e nesse prédio tem pessoas que lidam com dados pessoais, inclusive tem dados pessoais muitas às vezes em suas memórias, então são ativos também essas pessoas, você pode querer protegê-las. Você vai proteger papéis que estejam nessa empresa que também podem ter dados pessoais. Você pode querer proteger ali computadores e outros dispositivos que façam tratamento de dados e etc. Então, tem vários ativos que podem estar dentro de outros. Você pode ter um ativo chamado gerenciador de bancos de dados de uma tecnologia XYZ, e nesses bancos de dados podem ter dados e dados pessoais também. Então, veja que pode ter ativos que são suporte, ativos que fazem com que você possa ter outros ativos dentro dele. Ao nosso exemplo aqui da casa, você pode ter o seu PlayStation lá dentro. Então, respondidas as perguntas do que você vai proteger, que pode ser só um banco de dados ou vários bancos de dados, ou determinada unidade corporativa onde tenha papéis com dados pessoais aqui, porque o foco é LGPD, você passa a elencar as vulnerabilidades presentes nesses ativos que merecem ser protegidos. Então, nessa casa, aqui são exemplos fictícios, nessa casa a gente poderia descobrir que as janelas não têm grades, e aparentemente não tem realmente, que as portas, elas são facilmente
vencíveis, por exemplo, com pontapés, com alguma força externa não tão grande. Então, a gente vai levantando as vulnerabilidades a respeito daquilo que a gente quer proteger, que são esses ativos, e isso vocês podem fazer consultando documentação técnica, por exemplo. Deixe-me ver quais são as vulnerabilidades já descobertas para essa versão de software, para esse tipo de porta que está na minha casa, etc, etc. Entrevistando pessoas que possam entender mais do que você a respeito daquilo que você quer proteger, porque proteção de dados, eu costumo dizer que é a Alice no país da proteção de dados. A gente não consegue fazer muita coisa sozinho, né? A gente junta um monte de gente para dar essas respostas. Pessoal, se eu estiver muito rápido, vocês falem, é porque tem muitos assuntos que, de fato, eu tenho o maior prazer em trazer para vocês. Então, voltando ao slide, as vulnerabilidades foram elencadas. A casa tem uma falha na chaminé que cabe a alguém, alguém pode subir ali, entrar na casa, pode ser que o quarto mais valioso, onde fica o cofre da família, ele não tenha um grau de proteção maior do que os demais quartos, então você vai fazendo esses levantamentos todos, e existem metodologias e normas específicas para isso, que eu não vou me deter nisso, que seria furtar de vocês outros assuntos para que vocês façam pesquisas. As palestras não são para a gente ficar dando aula, né? As palestras são para a gente trazer aquilo como Platão dizia, né? Eu fui ali fora da caverna, vi coisas maravilhosas e estou trazendo para vocês aqui o que eu vi lá fora, que talvez seja interessante para vocês. Ou então vocês vão ficar conformados apenas em ver essa minha cara não tão bela e dizer que vocês tiveram aí uma palestra muito chata com um professor feio pra caramba, mas que alguma coisa vocês vão tirar de engraçado, pelo menos, né? Pelo menos fazer graça, eu acho que eu consigo às vezes. Mas, enfim, elencadas aí as vulnerabilidades, alguém riu aí, obrigado por puxar o saco do pobre do professor. Quais as ameaças a esses ativos, né? Quais são as ameaças que estão circundando aquele ativo, que podem ser os próprios dados pessoais ou uma casa? Uma casa, o pessoal está ligando a webcam, muito obrigado aí, para não ficar sozinho, junto com aqui o pessoal da organização, que faz o possível para ficar aqui também comigo, né? Confraterno. Aí eu levanto as ameaças. Pode ser um ladrão, pode ser um raio que caia nessa casa, pode ser uma enchente numa região que tenha enchente, do mesmo jeito que os softwares podem ser alvo aí de Cleorbits do mal, né? No Street Fighter a gente tem o Evil Ryu, tem o Akuma, tem um monte de personagens lá, o professor é antigo, né? Street Fighter, né? Tem jogos mais novos. Mas vocês já entenderam, pode ter ali um Sith, né? Pode ter um anti-herói ali, pode ter uma coisa do mal circundando ali aquele ativo que você quer proteger. Então você vai levantar essas ameaças todas para que você possa tomar depois decisões de como lidar com essas ameaças, de como diminuir a probabilidade dessas ameaças atacarem os ativos de vocês. Aí sim você entra nessas duas boas perguntas. Qual é a probabilidade de acontecer um evento indesejado? E eventos indesejados, pessoal, é quando uma ou mais ameaças atingem um ou mais ativos que nós queremos proteger, geralmente explorando as vulnerabilidades presentes naqueles ativos. Então, um hacker do mal, um cracker, ele pode ser uma ameaça que explore uma vulnerabilidade presente em uma aplicação que está na internet, uma aplicação de celular, etc, etc, um banco de dados que esteja dentro de uma corporação. Ele primeiro consegue entrar ali naquela organização. Entrar, quando eu digo, é o tal do invadir, né, que há polêmicas com esse verbo, mas ele invade ali aquela infraestrutura e ele pode fazer o que a gente chama de movimentações laterais, movimentação lateral, ou seja, ele vai atingindo outros ativos. Ele entra por um laptop de um funcionário descuidado, usando, por exemplo, engenharia social, e a partir dali ele pode ter acesso a mais ativos presentes dentro daquela infraestrutura tecnológica de um agente de tratamento. E ele pode chegar até aos dados sensíveis, no caso aí do laboratório Bridge. É claro que eu não quero que isso aconteça. Aí você tem que fazer levantamentos sobre a probabilidade. Se essa casa do Jobs fica num bairro muito perigoso, pode ser que haja uma maior probabilidade de ladrões invadirem a casa durante a ausência do dono. Se a casa está em um bairro mais seguro, a probabilidade ela vai descer, e existem métricas
para que vocês possam fazer isso nessas normas, como normas da ISO e de outras entidades aí internacionais. E claro, eu já deixo aqui meus contatos aí nos slides, quem quiser mandar as perguntas depois aí pelo meu LinkedIn, pelo meu Instagram, geralmente eu respondo tudo, né, eu, às vezes demoro a responder, mas consigo responder aí o que me perguntam com o maior prazer do mundo. Que mais? Qual a consequência? Se um ladrão invade essa casa e essa casa está vazia, a consequência vai ser diferente de se ele entrar nessa casa e a casa ter bens de valor, por exemplo, o tal PlayStation, tão querido pelo dono, ou joias, ou dinheiro, ou pessoas que morem nessa casa, etc, etc. A gente vai saber o que é valioso quando a gente faz o levantamento dos ativos, né? A gente sabe levantando os ativos que a gente quer proteger, quais são aqueles mais sensíveis, não sensível em termos de LGPD, quais são aqueles que têm mais valor realmente e que merecem uma carga de proteção mais imediata e mais robusta. Aí, beleza, levantada a probabilidade e a consequência, a gente vai ter um grau de risco. Se essa casa ela tem uma probabilidade baixa de ser invadida por ladrões, porque está num condomínio fechado, numa cidade ultra segura, e caso o ladrão entre, ele não consiga furtar muita coisa de valor, porque o dono é light, né? Ele não tem muitas coisas de valor, ou mesmo a casa estava vazia, ninguém estava morando lá. O impacto, ou seja, a consequência de acontecer esse evento indesejado também vai ser baixo. Então, se a gente juntar uma probabilidade baixa com uma consequência baixa, a gente vai chegar num risco baixo. E aí a gente vai depois fazer levantamento de outras coisas. Qual a probabilidade de um raio cair nessa casa? Qual a probabilidade de uma enchente atingir essa casa? Qual a probabilidade de um carro bater nessa casa? E a gente vai descobrindo também, fazendo esses levantamentos, quais são as consequências de cada um desses eventos indesejados. Com isso, a gente vai ter esse levantamento apontando que alguns riscos são mais altos, alguns riscos são mais médios e alguns riscos são, como eu disse antes, baixos. E com essa lista de riscos, eu vou poder tomar decisões. Eu vou cuidar em proteger o que é risco alto. Por quê? Porque a probabilidade é mais alta e a consequência pode ser também alta para mim. Se alguém invade um sistema mantido pelo laboratório Bridge, que tenha dados sensíveis, esses dados são vazados, isso é um impacto muito grande. Eu não sei qual a probabilidade disso, mas o impacto, acredito eu, seria muito custoso, muito alto para a Bridge, então ela tem que ter mais cuidado com esses riscos mais altos. E a gente chama de risco inerente aquele risco que existe no ativo, sem que a gente leve em consideração as medidas de segurança que a gente chama de controles de segurança. Por isso que tem aí controles na próxima pergunta. Eu tenho uma casa e, inerentemente, qual é o risco de alguém invadir essa casa? O risco é X. Mas, professor, existe uma medida de segurança, existe um controle, nesse exemplo, né? Existe um controle de segurança para essa casa, que é um seguro. Existe outro controle, que é um monitoramento 24 horas por câmeras. Existe um outro controle que são pessoas que ficam vigiando as imediações dessa casa. Então tem esses controles todos. Existe o risco original da casa, que é o risco inerente. Aí a gente faz o levantamento das medidas já existentes. Se não tiver nenhuma, tudo bem. Mas se tiver, você lista também quais são as medidas que já foram tomadas em relação à proteção do ativo. Aí nisso vocês podem pensar em termos de tecnologia. Com tudo isso que a gente ouve falar, né, de antivírus, de firewall, outras medidas administrativas, como políticas de segurança da informação, política de proteção de dados, política disso, política daquilo, e outras tecnologias também que eu poderia aqui citar. Quando eu faço o levantamento dessas medidas todas em relação ao risco inerente, eu vou descobrir que essas medidas conseguem modificar o risco, conseguem diminuir o risco, geralmente diminuem o risco porque é uma medida para proteção. Aí eu vou ter o risco residual, que é o risco que sobra. Mesmo com as medidas implementadas, sempre vai sobrar um risco. Se você tem uma casa, você coloca uma porta de adamantium ou uma porta de vibranium. Quem entendeu a referência aí, diga aí no chat enquanto eu bebo um pouco d'água, que aqui é muito seco. Então, quem lembrou do Wolverine aí, do escudo do Capitão América, né?
professor é nerd, né? Fica falando essas bobagens de vez em quando. Digamos que você colocou uma porta ali de diamante na sua casa. Aí é um controle muito bom, né? Digamos assim, uma porta de vibrânio. Mas aí o cara, o ladrão, né? A ameaça, ela vai pensar, poxa, essa porta é muito difícil de ser vencida. Então eu vou para o ataque de canal lateral, né, que é outra terminologia da segurança da informação. Eu vou cavar um buraco e tentar entrar na casa por baixo, ou eu vou destelhar a casa, ou eu vou entrar pela janela, já que a janela não é de vibrânio. Entenderam que sempre sobra um risco. Não vai ter risco nenhum se você nem tiver o ativo, né? Eu tinha uma casa, vendi a casa, não tenho mais casa. Aí você não tem mais risco, o risco foi para outra pessoa que comprou a casa. Mas tendo risco residual, aí vem uma pergunta. Antes dessa última pergunta, será que esse risco residual eu posso conviver com ele? Aí entra uma expressão chamada apetite de risco. Qual é o risco que eu quero correr em relação àquilo que eu estou levantando? Se está tudo ok, se eu levantei as vulnerabilidades, a probabilidade, consequência, não sei o quê, cheguei num nível de risco X e vi que com as medidas que já existem para proteger o ativo, eu posso conviver com aquilo, significa que o meu apetite de risco, que é o risco que eu quero correr, né? Ou seja, o risco que eu tenho, que eu posso, né? É, conviver com ele, ele foi atendido. Se não foi, aí eu vou ter que fazer outras coisas em relação a isso. E essas outras coisas estão na última pergunta. Quais são as decisões que eu vou tomar? Eu vou diminuir a probabilidade, eu mudo de casa, eu vou morar em um bairro mais seguro, ou se fosse uma casa móvel, não é exemplo maluco, um trailer, né? Eu mudaria para um bairro mais seguro, eu estou diminuindo a probabilidade do meu ativo ser atingido. Eu posso mudar a consequência. Eu tenho dados em um banco de dados. Se o cara entra no banco de dados e faz uma exfiltração, que é o mesmo vazamento daqueles dados ali, é diferente dele pegar esses dados e esses dados estarem criptografados. Ou seja, tinha uma medida de proteção, que é a criptografia, se ela for forte o suficiente, diminuir o risco, né? Diminuir o risco em relação à consequência, né? A consequência, ou seja, o cara até levou os dados, só que ele vai ter trabalho para quebrar aquela criptografia, talvez nem consiga, né? E pessoal, a criptografia, ela é resultado de matemática. Criptografia não é invencível. Eu não sou os caras que inventam isso, né? Eu uso, né, criptografia, mas os grandes pesquisadores da criptografia, eles criam algoritmos criptográficos que sejam difíceis de se quebrar no atual estado da tecnologia em relação ao tempo. Significa que a criptografia ela é forte o suficiente se alguém tentar quebrá-la e ele vai passar muito tempo tentando quebrá-la usando a tecnologia atual. Ou seja, eu criei uma base de dados criptografada que para que um atacante vença aquela criptografia, ele demoraria 1000 anos. Ou seja, já perdeu até valor aquela informação ali, aquele dado pessoal, né? Estou dando um exemplo aqui. Então, eu posso tomar várias decisões em relação ao risco. Ou eu modifico o ativo, eu posso mudar para uma casa menos valorosa, ou eu modifico as vulnerabilidades, fechando as brechas de segurança, eu diminuo a probabilidade, a consequência, eu implemento mais controles, que são as medidas de segurança, até eu chegar no meu risco aceitável, mediante o apetite de risco que eu tenho. Ou eu posso, por exemplo, transferir o risco. Eu contrato uma empresa para cuidar da minha casa, eu contrato um seguro para cuidar dos dados sensíveis que eu faço tratamento. Até aí está tudo bem? Esse slide, acredito eu, ele seja assim nevrálgico para tudo que vocês vão fazer em termos de proteção de dados. Claro, ativo a ser protegido, dados pessoais. Aí existe uma fase aí, vocês já devem saber, que é o mapeamento de dados pessoais, que pode ser feito de diversas maneiras. Vou descobrir quais são os dados pessoais que estão na empresa. Aí tem várias fases de um projeto de adequação, eu tenho um livro publicado sobre isso, inclusive. Mas eu quis trazer a gestão de risco porque realmente é uma das ferramentas mais importantes nesse cenário. Inclusive, o próprio RIPD, ou DPIA, né, a avaliação de impacto, ou aqui relatório de impacto à proteção de dados em termos de LGPD, é uma ferramenta de gestão de riscos, pessoal. O RIPD, ele tem um foco são situações
de alto risco em relação a dados pessoais, mas é uma ferramenta de risco. Vocês aprendendo a fazer gestão de risco, vocês já estão com meio caminho andado para fazer outras coisas. E claro, eu vou decidir implementar mais medidas de segurança. Aí você vai calibrar a sua possibilidade em atender aquilo. Porque às vezes você chega à conclusão de que você tem que parar de fazer aquele tratamento de dados, no caso do RIPD, por exemplo. Ou mesmo de uma gestão de riscos tradicional, que não seja RIPD. Por quê? Porque você chegou à conclusão de que você não vai ter recursos para implementar a melhoria do seu cenário de proteção de dados, diminuindo o risco, porque ou você não tem gente para fazer isso, ou você não tem dinheiro, ou você não tem tempo. Aí você pode chegar, inclusive, a essa conclusão: cara, não dá para eu ficar lidando com isso aqui agora, nesse momento. A não ser que você corra o risco da NPD descobrir e você se ferrar com um sancionamento também. Professor, existe apetite de risco de diversas espécies? Existe. Startups, ou startups, como a gente fala também, geralmente elas têm um apetite de risco gigante. Elas preferem correr o risco de lançar logo um produto ali, mesmo que seja um monstro de Frankenstein, porque quem leu Mary Shelley sabe que o monstro é uma criatura do Victor Frankenstein. Ela lança aquele troço ali no mercado porque ela quer correr um risco, inclusive um risco que a gente chama de risco positivo, de dar certo aquilo. Vai que o pessoal gosta e a pessoa já fica logo milionária da noite para o dia, e depois ela vai fechando as brechas ali de segurança naquele aplicativo, naquela solução que a startup criou. Outro apetite de risco pode ser dos bancos, por exemplo. Os bancos têm um apetite de risco mínimo, porque eles sabem que se eles forem agressivos um pouquinho em relação a risco, pode ser que haja uma invasão, haja transferência de dinheiro dos seus clientes, e isso é morte súbita, é sudden death, como diz nos jogos de futebol. Isso para um banco, isso é inadmissível. Então, o apetite de risco de um banco vai ser menor. Eu acho que eu já vendi aqui um pedaço valioso para vocês de conhecimento, mas agora a gente vai passar para coisas mais específicas, mais de debates atuais, né? Eu estou trazendo para você não o chove no molhado. O gestão de risco até que muita gente fala a respeito. Esses outros aqui eu vejo mais em debates aí com outros professores de outras partes, claro que alguns aqui do Brasil também. São coisas mais novas, são cerejas do bolo. Vocês vão ter acesso a gravação desse encontro, então depois vocês tiram print agora, sei lá. Esses itens aqui são zonas de risco levantadas aí por determinada consultoria que vocês têm que ficar cientes em todas as frentes. Tanto você como cidadão, você tem que se preocupar, por exemplo, com estado de vigilância, que eu tenho surveillance state, ou seja, o governo monitorando a nossa vida, né, os estados de vigilância, não só do governo, mas também de empresas privadas, etc. Biases, né, vieses algorítmicos e também relacionados à ética das máquinas. Esses debates vocês sabem que essas coisas estão ocorrendo, discriminação algorítmica, a falta de transparência desses algoritmos, etc, etc. Repito, esse slide vocês usem para qualquer contexto. Você como cidadão, você como empresa, se você cria um produto, pode ser que o seu produto ele tenha sido criado para um fim benéfico, mas se ele não for bem criado, bem projetado, pode ser que um agente inimigo ele use a sua solução para fins diferentes daquele que você queria. Pode ser que a sua aplicação esteja servindo para outra pessoa discriminar minorias, discriminar, seja lá quem for, estrangeiros, etc, etc. Ou seja, aquilo que a gente vai parir, aquilo que a gente vai dar à luz, também tem que ter essa visualização de como outras pessoas vão usar aquilo que a gente criou para a humanidade. Você cria um martelo, aí aqui é o filósofo Nietzsche, né? O professor gosta muito de filosofia. Aliás, é de lá que vem todas essas maluquices, né? Quem gosta de ler aí, leia sobre filosofia da mente. É de lá que vem tudo isso que a gente está conversando de IA, essas coisas todas. A gente está debatendo já o negócio pronto. Agora vem da filosofia da mente essas coisas que aqui falo.
Nietzsche dizia: o mesmo martelo pode ser usado para construir a mais bela estátua, e em mãos diferentes pode destruir essa estátua em questão de segundos, né? Então depende de quem usa essas ferramentas. Então esse zelo por esses riscos também é de quem cria soluções para o mercado. Aí tem ali, ó, no risco da zona 7, implicit trust and the user understanding. Você tem que ter soluções onde haja uma confiabilidade inerente ao seu produto em relação a quem está usando aquele produto. Não pode haver um produto que o usuário fique pensando, rapaz, será que isso é seguro mesmo, né? Você ir para pegar uma nave espacial, não, submarino, né? O exemplo aí mais trágico possível. Aí você pegar um submarino que não passou pelo crivo de muitos pesquisadores aí da área e você mergulhar esse submarino, dá um bicho lá nas profundezas do oceano e você vir a perder sua vida ali por conta de você não ter ali um grau de confiabilidade, entendimento do usuário. Tudo que você vai fazer, aquele cliente seu, ele tem que saber o que está acontecendo quando ele está usando aquilo. Eu não posso deixar nada na obscuridade. Eu não posso deixar o cara perdido no meio ali da utilização do meu serviço, e isso tem um nome, pessoal. Eu vou colocar aqui no chat, ó. Tem vários nomes, mas um bem famoso é esse, ó, Human by Design. A gente fala de privacy, de security, de privacy by default, de privacy by design, de ethics, de ética, né? Ethics by design. A gente tem hoje esse paradigma aí permeando todas as áreas, que é o human by design ou human centered by design. Centralizar no ser humano por projeto. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu tenho que levar em consideração o ser humano. Né, que no final das contas, a gente tem que reverenciar, deixa eu olhar o horário para não me perder só em um slide. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que reverenciar a ideia de Immanuel Kant, o filósofo lá de Königsberg, na antiga Prússia. Kant dizia que o ser humano ele tem que ser um fim, nunca um meio. Claro que não é isso que acontece, né? Muita gente usa a gente como uma ferramenta para o seu próprio sucesso, né? O cara usa a gente para chegar onde ele quer. Então nós não estamos ali naquele momento sendo um fim, a gente está sendo um meio, e Kant era contra isso. Então a gente vai tentar criar nossos serviços prestados, nossos produtos, sejam eles quais forem, software, palestras que a gente ministra, o que for, baseado em human by design. Essa é a ideia, né, do conceito. Se vocês vão fazer isso ou não, fica em cargo das suas próprias deliberações. Aí tem aí coisas envolvendo dados, né, truth, disinformation, lá no Risk Zone 1, né, no risco da zona 1. Propaganda, inclusive leiam sobre information disorder, vou colocar aqui para vocês. Information disorder é uma expressão que eu não vou explicar aqui, foge do tema aqui, até eu não quero gastar tempo com isso. Leiam depois a respeito de como os jornalistas chamam as tais fake news. Eles têm uma explicação um pouco mais didática, mais louvável para esse fenômeno, e isso envolve dados. Olha lá, no risco da zona 8, tem hateful and criminal actors, atores da criminalidade e também da promoção do ódio. Pode ser que você criou um serviço que use dados das pessoas com a maior da boa fé, mas a partir da cópia desses dados para agentes de promoção do ódio, dessas coisas que estão em evidência atualmente, né? Eu não vou entrar aqui em questões políticas, claro. Ou os criminosos podem utilizar o que você criou para a criminalidade. A gente vai falar sobre isso já já, quando a gente falar sobre a generativa. Porque, como eu disse, eu não vou falar aqui sobre as questões jurídicas que a colega deve falar amanhã. Vou falar sobre tecnologia e determinados riscos nesse contexto. Mas antes de chegar na IA generativa, todos vocês, acredito, já ouviram falar de blockchain. Quem já ouviu, coloca aí um sim aí no chat, só para o professor não se sentir tão sozinho. Ou joinha, né, que estão dando aí também, né? O professor ainda é do tempo só do chat. Existe, pessoal, um contexto por trás das blockchains
onde a gente diz que as blockchains elas são imutáveis, são bancos de dados que têm dados amarrados. É bloco porque é um bloco, né? É como se fosse um trem, né? Tem vários vagões, os vagões seriam os blocos, a gente preenche com vários dados, aí criptografa esses blocos aí, amarrando eles nos blocos anteriores de forma criptográfica, e eles se tornam imutáveis. Se vocês pesquisarem sobre blockchain, meu nome na internet, vocês vão achar escritos meus falando que as blockchains privadas, elas talvez não sejam imutáveis. Quando várias empresas se juntam e criam uma blockchain interna, pode ser que seja passível de alguém ali apagar aquelas chains, aqueles conjuntos de blocos. Então, não seria ali respeitada esse caráter de imutabilidade que há em relação às blockchains públicas, como a blockchain que sustenta a criptomoeda mais famosa de todas, que é a Bitcoin. Né? Ela tende a ser imutável, né? Tende a ser imutável. Mas, fora isso, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, digamos que, eu vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, né? Vaze um nude meu aí, com alguma atriz famosa, de preferência, né? Aí esse nude vazou, né? Eu espero que não aconteça metade da história, né? Com a atriz famosa, beleza, menos o vazamento do nude. Vazou aí uma informação, um dado aí do professor, seja lá de quem for, e foi o Pedro aqui, eu acho que sorriu aqui. O Pedro é um cara do mal, ele não precisa nem ser hacker, mas ele é um cara que ele quer ver minha caveira. Ele pega aquele meu dado e ele salva numa blockchain pública. Uma blockchain que é o mundo inteiro que mantém. Esse dado vai para aquela blockchain e vai ficar ali, pessoal, imutável. Pode ter, a Josiane está aqui, acho que querendo falar. Pode falar, eu acho que pode, né, Biliane, se eu permitir. Você quer falar, Josiane? Fica à vontade. Ou então ela levantou a mão só por acidente. O Pedro disse que quer ser hacker ético ou analista de cibersegurança. Ótimo. Depois, Pedro, se quiser mandar mensagem lá pelo Instagram, eu vou ter o maior prazer de trocar figurinhas com você, porque quanto mais gente nessa área, melhor, porque a gente tem pouca gente que de fato trabalha nisso. A gente tem muita gente de TI, mas pouca gente de segurança, tá? Beleza. Aí o Pedro jogou esse dado meu numa blockchain pública, que tem mais esse caráter de ser imutável. Mesmo que eu, por exemplo, ative o judiciário para remoção dessa informação lá naquela blockchain, o judiciário concorde e emita, inclusive, de maneira cautelar, a remoção daquele dado. Isso não vai acontecer na prática, aquele dado vai permanecer ali, naquela blockchain. Isso é um dos desafios para a gente que é da privacidade, é o chamado de blockchain privacy poisoning, é o envenenamento da privacidade usando ou em redes e infraestruturas blockchain. Deu para pegar? Isso é um desafio, tem outros. Eu estou trazendo só pingos aqui de conhecimento, porque é uma palestra, mas eu trago isso para vocês se debruçarem depois em suas pesquisas. Isso aqui é um problema mundial, tá? A gente não consegue exercer, por exemplo, o direito ao esquecimento frente a uma blockchain, a depender de como ela foi concebida. E o Pedro já está fazendo aí ciência da computação, maravilha, já está quase já com os pés dentro da segurança, da cibersegurança principalmente. Existe a segurança da informação e existe a cibersegurança também, pessoal. Aí aqui, cara, lá no DEFCON, que é um dos eventos hackers que aconteceu esses dias, lá em Las Vegas, inclusive é um dos eventos, talvez o melhor e maior evento do mundo, que reúne diversos hackers de fato, o pessoal de qualquer espécie que seja, do governo, autodidata, seja lá quem for, eles vão para esse tipo de evento. Eles ficaram lá testando várias soluções de inteligência artificial de várias empresas, né, como OpenAI, Google, Microsoft, etc, etc, Meta, e eles conseguiram enganar essas inteligências artificiais, essas IAs generativas, principalmente, fazendo ali perguntas enviesadas, como você já deve ter visto. A gente sabe que muitas dessas language large models, elas trazem respostas errôneas, a gente chama isso de
tecnicamente de alucinações, né? Elas trazem respostas que não são críveis, mas mesmo assim esses caras conseguiram ainda manipular mais ainda essas soluções de IA. E existe algo um pouco mais danoso, que eu fiquei feliz de saber que eles fizeram os testes lá também, porque eu escrevi a respeito bem antes disso, depois eu vou mostrar no slide próprio. O que interessa é que essas inteligências artificiais, elas são alimentadas por dados em um momento de treinamento, e elas podem também ficar sendo alimentadas enquanto são utilizadas, existe também essa probabilidade. E uma das coisas que esses pesquisadores aqui, esses hackers, podem fazer é enviar comandos para, como eu disse, fazer com que essas inteligências artificiais elas forneçam resultados diferentes daqueles às quais elas foram projetadas, assim como eles podem atacar várias fases na concepção e utilização dessas soluções de inteligência artificial. Aqui nesse slide eu não vou entrar tecnicamente em todos esses detalhes, eu só quero que vocês entendam que existe uma forma de se trabalhar com inteligência artificial chamada de aprendizado de máquina, né? Aprendizado supervisionado. É quando você, por exemplo, coloca rótulos em determinados dados. Você tem ali do lado esquerdo várias frutas ali misturadas, né? Os dados de entrada, input, raw data. Você vai pegar tudo que é pera, aí você vai colocar uma informaçãozinha, um metadado, né? Que é metadado é dado sobre dado, né? É um dado que informa a respeito de outro dado. Você vai colocar em todas as peras uma informaçãozinha para que o algoritmo da sua inteligência artificial saiba que a pera tem aquele formato, tem aquela cor, tem aquele tamanho, etc, etc. E você vai colocar informações também de identificação, esses rótulos nas maçãs e também nas mangas. Aí você vai enviando esses dados lá para esse algoritmo que está no meio do slide aí. O algoritmo vai fazer o processamento e depois que ele estiver muito sabido, né, quando ele tiver aprendido bastante por meio desse aprendizado supervisionado, ele vai dar saídas corretas, ele vai dar saídas pelo menos próximas, geralmente, do que é considerado correto. Toda vez que ele vê uma maçã, por exemplo, você está treinando uma IA para ficar olhando uma plantação, aí ele tem que identificar só o que é gafanhoto, aí você pode ensinar o que é gafanhoto para aquela inteligência artificial, e com o passar do treinamento, com o passar do tempo e treinamento, ela vai ficando cada vez mais sábia, entre aspas, né? Que há um debate de que nem é inteligência isso e nem tampouco é artificial, porque a gente não pode artificializar a inteligência. Mas isso são debates de outras frentes aí da filosofia da mente, não nos cabe aqui não. O que interessa aqui, agora para a gente fechar esse slide, a gente alimenta uma inteligência artificial com dados e tem dados que saem resultantes, ou seja, aquilo que ela dá como resultado. Existem ataques a qualquer uma dessas fases. Existe o ataque nesses dados que alimentam essas inteligências artificiais. Se você conseguir envenenar esses dados, que a gente chama de data poisoning, ou seja, o envenenamento dos dados de treinamento dessas inteligências artificiais, ela vai processar, ela vai aprender com o envenenamento. Em um dia desses, que eu digo, tem alguns anos, a Microsoft soltou um bot, uma inteligência artificial no Twitter, e pouco tempo depois o bot tinha ficado nazista, divulgando ódio, xingando todo mundo, porque ele aprendeu com o que tinha no Twitter, que era um monte de porcaria, ele foi alimentado com aquilo e começou a reagir com dados resultantes daquela maneira. Ou você pode mal utilizar o algoritmo. Pode ser que você tenha escolhido um algoritmo que ele, por natureza, ele discrimina pessoas, por exemplo. Existem vários casos no mundo afora. E os dados resultantes podem também ter vieses com base nas fases anteriores. E mesmo que você depois tenha esses, digamos que está tudo perfeito, não tem viés nenhum, nem nos dados de entrada, nem no algoritmo e nem nos dados de saída. Mas onde e como você vai usar os dados de saída pode ter viés. Ou seja, pode ter, pessoal, feridas a direitos humanos, a direitos dos bichos, das árvores. Rui Barbosa queria isso, né? Pode ter feridas a interesses de diversos players em qualquer uma dessas fases aqui da inteligência artificial. E é por isso que a gente tem que ter profissionais da área da tecnologia junto com os juristas
para, por exemplo, fazer leis sobre isso. Porque, na minha concepção, existem inúmeras soluções de inteligência artificial que podem ser implementadas de diversas maneiras. Eu estou dando exemplo aqui só de aprendizado supervisionado. Existem inúmeras outras formas de se fazer inteligência artificial, e o debate para criar uma regulação para isso, ele realmente, amanhã vocês cobrem a outra professora, né? Eu estou dando trabalho para ela. É um pouco mais difícil do que a gente acha, tá? Deu para pegar aí as questões com isso? É muito perigoso o IA por conta de alguns desses exemplos que eu dei. Aí aqui foi o que eu escrevi, né? Tem como o AutoGPT, que se vocês não conhecerem, pesquisem a respeito, e o ChatGPT podem ser hackeados para vazar dados. Vejam a maluquice, vocês podem iludir essas inteligências artificiais para obter dados de outras pessoas. Pode ser que em uma versão corporativa, digamos que o laboratório Bridge, ele use não só o ChatGPT, qualquer outra solução. O ChatGPT é a mais famosa, né? Qualquer outra solução de inteligência artificial que receba comandos e alguém mande um comando, né, iludindo aquela inteligência artificial e diga para ela fornecer o banco de dados lá do laboratório Bridge de dados sensíveis. Ela não foi projetada para aquilo, mas ela vai desrespeitar o projeto inicial dela e ela vai pegar aqueles dados e vai liberar para o cara, e isso está acontecendo. E é um fenômeno que ainda não tem cura, chamado de prompt injection. Você injeta uma pergunta via prompt. Prompt é dar comandos, né? A gente pode traduzir assim. Então, em vez de você ficar pensando nele, eu sou muito antigo, né, velho? Em vez de você ficar pensando só em mandar ali uma pergunta normal, você ilude a inteligência artificial mandando comandos arbitrários para quebrar os níveis de segurança dela e você obter acesso. Eu estou falando aqui apenas de uma coisa, que é vazamento de dados. Mas você pode fazer isso para muitas outras coisas. A gente tem aí, ó, hacking with ChatGPT, hackeando com o ChatGPT. Você pode fazer essa inteligência artificial se voltar para outras pessoas de diversas maneiras. A gente chama isso de weaponization. Weapon, em inglês, é arma. Weaponization é quando a gente pega algo e transforma em arma. Eu já treinei Krav Maga, por exemplo, e a gente aprende lá no Krav Maga a usar, por exemplo, tudo que tem à mão. Uma cadeira, uma caneta. Você transforma uma caneta que não foi inventada para ser... Tá aqui a caneta, né? Não sei para que eu tô... Todo mundo sabe o que é uma caneta. Até porque a gente tem uma IA dentro do nosso cérebro que eu falo em outras aulas, né? Mas a caneta foi feita para escrever, mas em dados momentos eu tenho que quebrar o padrão, senão fica muito chato, só seriedade, né? Isso também é didática. Mas vamos lá. Eu tenho uma caneta que foi inventada para escrever, mas eu posso usá-la como arma. Nesse momento eu weaponizei, né? Eu fiz uma weaponization, eu transformei aquela caneta em arma. Eu posso usar o ChatGPT para virar uma arma contra empresas, contra pessoas, etc, etc, assim como eu posso usar várias outras soluções de mercado, não apenas essas inteligências artificiais. Eu posso pegar uma informação que é correta, não é notícia falsa, mas eu posso pegar essa informação que é verdadeira. Prestem atenção, a informação é verdadeira, só que eu lanço essa informação num contexto que ela é lesiva. Não é uma informação falsa, a pessoa é homossexual, só que eu jogo num contexto para que atinja aquela pessoa de maneira lesiva. Vejam que não é uma fake news, mas é uma information disorder. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem sobre isso depois. Eu transformei uma coisa que é verdadeira em uma arma contra aquela pessoa. Já teve caso, pessoal, de alguém pegar uma imagem cheia de cores e mandar para outra pessoa, e aquela pessoa tem epilepsia. E aquela pessoa, na hora que vê aquelas cores misturadas, ela dispara a epilepsia. Já teve tentativa de homicídio via internet, pelo Twitter, com uma imagem para tentar disparar uma crise de epilepsia em outra pessoa. Né? A gente tem vários casos aí de maluquices nesse sentido. Então, essas tecnologias todas podem ser utilizadas como armas em dados contextos. Aí tem aqui, ó,
essa notícia aí do lado direito abaixo. Depois do WormGPT, para vocês pesquisarem o que diabos é isso, e do FraudGPT, agora também tem o DarkBert e o DarkBart. Ou seja, os criminosos estão pegando essas inteligências artificiais generativas e estão criando novas roupagens para elas do mal. Estão criando coisas aí para campanhas de phishing, para campanhas de invasão. Você usa a inteligência artificial para se proteger, mas os criminosos usam a inteligência artificial também para invadir infraestruturas tecnológicas. Um dia desses, pesquisadores apontaram uma inteligência artificial que trabalha como um profissional como eu sou um pentester, um penetration tester, é um cara que tenta invadir em comum acordo com o invadido, né? As empresas, antes de eu estar na NPD, eu fazia isso, elas me contratavam para eu tentar invadir determinada tecnologia delas, e se eu conseguisse ou não, eu fazia um relatório informando o resultado ali dos meus testes. Aí criaram inteligências artificiais para isso. E elas fazem coisas em questão de segundos ou minutos que um ser humano como eu levaria dias para fazer, ou talvez nem descobriria. Então vejam o grau de preocupação que há nesse cenário. E eu poderia falar muito mais sobre isso. Aqui é uma notícia recente, ela é de que dia? Do dia 10 agora desse mês. Com inteligência artificial, as empresas poupam muito dinheiro aí em relação à violação de dados. Aqui é uma propaganda da IA para o bem. Eu já falei muito aqui da IA para o mal. Mas do mesmo jeito que existem várias soluções para você conseguir ficar monitorando a sua infraestrutura tecnológica, ficar monitorando os seus bancos de dados, existem tecnologias também que os criminosos usam exatamente para evitar aí que você consiga. Eu estou desligando a câmera porque tem alguém passando aqui atrás de mim, aqui não tem jeito da pessoa não passar nesse momento. Aí eu estou preservando aí os dados dela, né? Tô, de certa forma, anonimizando aí. Vocês nunca vão saber quem foi. Mas, enfim, voltando aqui com a minha cara maravilhosa, aqui só é um recado de que existem soluções para ajudá-los, principalmente a detectar tentativas de invasão, ou seja, é a IA contra também possíveis IAs do mal. A gente é uma corrida de cão e gato. Existe esse cenário. E algo que é muito temeroso nos dias de hoje é que a criminalidade, além de ser extremamente bem organizada, ela tem criado serviços na internet, lojas online, onde você, principalmente na Deep Web, você tem os locais onde você compra o que você quiser, gente. Você compra um hacker, compra não, aluga, né? É melhor falar assim. Você aluga um cibercriminoso para acabar com a vida de alguém, você aluga um cara desses para invadir uma empresa. Ah, eu quero descobrir os segredos industriais de determinada indústria, quero saber os segredos de negócio, quero que você crie montagens aí de pornografia, que eu quero acabar com a reputação não sei de quem. Você vai lá e fica comprando na lojinha, e você paga. Ah, eu quero os dados pessoais do Célio Cunha, todos os dados dele, onde ele mora, não sei o que, você consegue isso. Isso é muito grave, né? Que é o Cybercrime as a Service. Você tem serviços disponíveis para isso hoje, infelizmente. E claro, as polícias se infiltram nesses meios, hackers, outros pesquisadores se infiltram, combatem isso, mas é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. A gente tem pouca gente, por isso que eu falei que tem pouca gente trabalhando com isso, e eu preciso de mais gente me ajudando nessas searas. E algo que vocês podem e devem estudar a respeito, inclusive implementar depois de estudado, é a área de inteligência, e agora especificamente a área de inteligência de ameaças voltadas à cibersegurança. Pessoal, em resumo, por conta do tempo, né? O que é que a ABIN faz? O que é que o Mossad, você já ouviu falar no Mossad, que é a polícia, a inteligência, né? Na realidade, a inteligência de Israel, a NSA, né? A National Security Agency. O que é que essas agências de inteligência fazem? Elas visam proteger determinados interesses e também descobrir interesses de outrem, fazendo o quê? Decidindo quais são as massas de dados que elas vão coletar, e elas coletam esses dados via internet, de maneira offline, seja lá como for. Tem agentes de campo, pessoa que fica tirando foto escondida das outras, etc., igual a gente vê nos filmes. Depois esses dados são passados para pessoas como eu, analistas de inteligência, que vão
pegar aquela massa de dados e vão descobrir quais são os conhecimentos que eu posso retirar daqueles dados coletados, e isso vai subsidiar relatórios que eu entrego para pessoas que tomam decisões a respeito daquilo que foi feito na inteligência. O presidente da República quer andar de jet ski, ou sei lá, quer beber cachaça, eu não estou entrando em questão ideológica, né? A gente sabe que um gosta de jet ski e o outro gosta de uma pinguinha. Aí ele quer ir numa determinada cidade, tal dia do mês, etc. Então, a inteligência vai fazer todos os levantamentos possíveis, coletar os dados possíveis, fazer uma análise desses dados e vai dar um relatório para ele e vai dizer para ele o seguinte: olha, a gente acha, com base aqui nos nossos relatórios de Intel, que você não deve ir naquela cidade nesse dia, mas a gente dá a oportunidade de você ir em outros dias XYZ, que o risco é mais baixo. Eles fazem uma gestão de risco para o presidente. E no caso da Cyber Threat Intelligence, que é essa aqui, que nós vemos aqui na tela, no slide, você vai fazer uma coleta dos agentes de ameaça. Pessoal, eu que trabalho nisso, a gente estuda e se infiltra. Eu não vou dizer se eu me infiltro, né? Não vou dizer esses pormenores. Mas a ideia é que a gente conviva com esses grupos hackers para a gente saber como eles funcionam, o que eles desejam, e com isso a gente descobre, inclusive, quem são os alvos desses grupos hackers. Ou seja, é uma segurança preventiva. Porque o que a gente imagina de segurança no mundo, e é o que mais acontece no mundo, é a segurança reativa. Ah, eu tenho ali antivírus, eu tenho firewall, se alguém tentar entrar, o firewall me diz, o antivírus diz alguma coisa. Essa é a reativa. A gente precisa investir maciçamente em nível de Brasil nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente precisa levantar informações, fazer inteligência a respeito dos inimigos, das ameaças, para que a gente possa reagir de maneira mais adequada a essas ameaças. Alguém poderia perguntar, professor, e o que é contra-inteligência, né? Que é uma das áreas que eu mais gosto na Intel. É quando você protege aquelas informações suas, tentando, por exemplo, enganar o inimigo, né? Você pode dizer que uma empresa X, ela tem determinados dados, e essa empresa X, pessoal, pode ser uma invenção de uma polícia, acontece isso. Ou de uma empresa que não quer colocar a cara à tapa, mas ela cria um factoide, ela cria uma mentira para que aqueles grupos hackers XYZ comecem a tentar invadir aquela empresa fictícia, e a empresa fictícia, a polícia, seja lá quem for que está por trás daquele espantalho, ela consiga coletar dados desses caras. Além das infiltrações, que é quando agentes vão se misturar com esses caras, às vezes leva anos para que se infiltre dentro desses grupos criminosos e consigamos extrair ali dados desses caras. Mas é esse o caminho das trevas aí que eu apresento aqui nessa bandeja de itens que eu trouxe para vocês. Isso aqui é um dos mais malucos possíveis, mas que é necessário. Quem ainda não ouviu falar, leia a respeito das Transfer Impact Assessments e das Transfer Risk Assessments. A avaliação de impacto da transferência internacional de dados e a avaliação de transferência de risco. O que acontece? Quando você vai fazer transferência internacional de dados, você tem alguns mecanismos que são previstos na LGPD, como cláusulas contratuais padrão e etc. Eu não vou entrar nesses meandros aqui. Antes de você fazer a transferência, você tem que fazer, por exemplo, uma TIA, uma avaliação de impacto em relação àquela transferência que você ainda não fez. Isso aqui é como se fosse um relatório de impacto, porém para transferências internacionais de dados. Isso aqui é a cereja do bolo também para vocês estudarem depois. Estudem sobre sandbox regulatório. Vocês veem que tem ali umas pessoas trabalhando dentro de uma caixa de areia. Sandbox em inglês é caixa de areia. Você isola determinadas empresas de inovação, principalmente, em um ambiente monitorado por um player. Por exemplo, a NPD está com um projeto de sandbox, pesquisem a respeito. E ela convida players para ficarem trabalhando de maneira inovadora com uma certa flexibilidade regulatória. Ou seja, se a regulação diz não faça X, pode ser que dentro desse ambiente de testes seja permitido ela fazer aquilo. Não, para fins de inovação,
a gente, de maneira controlada, dentro de um laboratório, a gente vai permitir que você inove aí, e depois a gente vê os resultados disso, e a gente talvez até mude a nossa regulação, ou a gente criou, no mínimo, um produto mais inovador. Né? Esse é uma das formas da gente ver sandbox regulatórios. Outro conceito para vocês também levarem para as pesquisas de vocês são as políticas baseadas em evidências. Em vez de o governo fazer leis, fazer normas com seus próprios servidores, que às vezes os servidores não têm experiência nenhuma naquilo que estão tentando regular, naquilo que estão tentando criar normas. Então, a gente chama as empresas, as instituições que trazem evidências científicas para o debate, e as normas são criadas a partir dessas evidências. É uma coisa que não é feita com achismo, com pessoas sem capacidade para fazer, não. É um debate que traz especialistas realmente para criarem políticas mais adequadas para o mercado. E um desses projetos foi criado pela Meta, e pesquisem sobre ele, que é o Open Loop. Está aí no slide para vocês pesquisarem também. Sobre isso aqui, eu poderia ficar dias a fio falando com vocês. Essa aqui é uma das cerejas do bolo. Leiam sobre essas tecnologias que visam melhorar a proteção de dados. Aí está privacy, porque em algumas literaturas é a mesma coisa falar em privacidade e falar em proteção de dados. Algumas literaturas usam como se fossem sinônimos. Outras literaturas, como o nosso ordenamento jurídico, privacidade é uma coisa e proteção de dados é outra. Embora, aliás, proteção de dados. Proteção de dados esteja sobre o guarda-chuva da privacidade aqui no nosso ordenamento. Mas o que interessa é que existem maneiras, estratégias, implementações e tecnologias que vocês podem usar para melhorar a proteção de dados. Dentre elas tem essas aí que eu trouxe. Por exemplo, o penúltimo aí. Eu só vou falar só de alguns aqui, porque o tempo já me escapa pelas mãos. Geração de dados sintéticos. Em vez de você usar dados de pessoas que existem, o dado da Abigail, da Laís, do Luiz Fernando, você cria dados fictícios. Você usa a tecnologia para gerar dados fictícios. Você popula, você povoa bancos de dados com dados sintéticos. É uma maneira de você melhorar a privacidade. Você testa o seu sistema com dados sintéticos em vez de testar com dados reais. Aí tem pseudonimização, que vocês já ouviram falar, tem essa primeira, que é a criptografia homomórfica. É quando você consegue fazer operações numa massa de dados que está criptografada. Você não precisa reverter o processo criptográfico e trazer os dados originais. Você consegue trabalhar com os dados mesmo estando criptografados. Isso tem um custo computacional. Essas PETs, Privacy Enhanced Technologies, elas não são aplicáveis em qualquer cenário. Existem cenários específicos. Mas isso aqui, pessoal, é a crista da onda. Estudem isso, tá? E para vocês lerem, vai ficar aí nos slides, na gravação, e se me pedirem, depois eu passo. Existem preocupações muito além da segurança da informação, que são frequentes nas palavras desses pesquisadores aqui, como Solove, como Ryan Calo e alguns outros. Leiam sobre isso, porque a segurança da informação, minha gente, ela consegue proteger até dado grau. Só que a proteção de dados é outro conjunto de preocupações que foge da alçada da segurança da informação. Eu vou dar só um exemplo para fechar minhas falas aqui. Eu tenho um banco de dados A e tenho um banco de dados B. Até aí tudo bem, está todo mundo vivendo muito bem, não há risco relevante aos donos desses dados, que são os titulares de dados. Mas digamos que em algum momento, estou dando apenas um exemplo dos variados que eu poderia dar. Em algum momento, eu pego essas duas bases de dados e junto. No momento que eu junto, pode ser que crie um grau de risco maior para os titulares de dados. Aí a pergunta que eu faço: essa junção de dados, que a gente pode chamar de agregação de dados, ela é um incidente de segurança? Não. Mas ela cria risco para os titulares? Cria. Viram que a segurança da informação fica chupando o dedo num caso como esse? Aí entram esses artigos aqui para vocês estudarem riscos inerentes a dados pessoais,
que é muito além do que a segurança da informação pode nos oferecer. A gente tem que ter outros olhares, outras metodologias, outras formas de mitigar ou de eliminar esses riscos relacionados a dados pessoais. Aqui é só vender o peixe, né? As propagandinhas aí dos livros aí. Tem mais, né? Alguns estão aí. O de LGPD foi o último, eu nunca mais publiquei. Escrever, eu escrevo, mas ainda não publiquei mais nada que eu não tive tempo. Tenho preguiça de ficar formatando. Eu tô com preguiça esses dias, tá formatando o livro. Mas assim que eu tiver coragem, eu abro um vinho aqui, formato o que eu escrevo por aí e lanço mais um. É isso, espero ter trazido informações úteis aí para vocês. Foi com o maior carinho que criei aqui esses slides. E eu retorno a fala aí para a Miliane para a gente tocar o resto do tempo. Eu não sei se eu avancei demais no tempo, viu, Miliane? E Jades. Obrigado, Não, pessoal. professor, foi ótimo, ótimo. Excelente conteúdo, excelente aula. A gente fica muito feliz que o senhor compartilhe esse conhecimento com a gente. Professor, tem duas perguntas, tá? Então, vou fazer aqui para ver se o senhor responde para nós. O Luiz Fernando pergunta, professor, com relação às criptografias, sobre as que serão resistentes à computação quântica, é algo que já devemos nos preocupar e levar em consideração na gestão dos riscos? Excelente pergunta. Nesse momento, existem debates de pesquisadores dessa área de criptografia já nesse sentido, viu? A boa notícia é que apesar, né, de muitas criptografias atuais serem vencíveis com a computação quântica, outros modelos de criptografia já estão sendo testados quanticamente também. É corrida de cão e gato. A gente vai migrar para essas coisas mais atuais. Mas a sua pergunta é válida e excelente, tá? Excelente, obrigado, professor. O Pedro Vitor pergunta, professor, como que eles quebram a criptografia? Bateu a curiosidade. Então, existem essas perguntas, são muito legais, né? Eu comecei a sorrir porque é da minha alçada de pesquisa também, né? Eu sou fascinado por essas coisas, né? Na realidade, eu acho que eu nasci hacker porque quando criança eu desparafusava tudo na minha casa, abria tudo, os eletrônicos, queria ver como era dentro. Até meus pais me dizerem que aquelas televisões antigas de tubo, elas poderiam ter uma carga de energia que poderia me matar, então eu acho que o que eu não abri foi esse tipo de TV, mas o resto, né, eu sempre fazia isso, né. E há algo que vocês podem pesquisar chamado de engenharia reversa, né. A gente faz isso também na computação, tá. Por exemplo, eu já trabalhei com isso, não é o meu foco atual. A gente pega um vírus, a gente primeiro descobre, né, que tem um vírus, que eu estou falando é um malware, né, existem várias espécies de malware. Ah, mas só que a mídia fala que tudo é vírus, eu vou falar vírus aqui, mesmo fora da técnica. Você descobre que tem uma praga digital ali numa empresa. Aí, além de você descobrir, você isola aquela praga, você elimina aquela praga ali, você desinfecta aquela empresa ali com aquilo. Aí você fica com uma cópia daquela praga ali. Aí os engenheiros reversos, os profissionais que entendem de engenharia reversa, vão dissecar aquela praga, como se fosse um ET, um corpo estranho. Você vai abrir aquilo e você vai tentar descobrir como é que ele funciona, quem foi que criou, porque pela maneira que foi criado o código, a gente chama de assinatura. É como se alguém assinasse aquilo. Aí você, olhando o código nas vísceras do vírus, pode ser que você descubra quem foi que fez, né? Ah, esse aqui tem a cara de ter sido chinês, um grupo hacker da Arábia, sei lá. Né? Você pode fazer isso. E também para descobrir para onde os dados que seriam esses filtrados estão indo. Existem um monte de coisas que a gente faz em engenharia reversa. A gente desmonta as coisas para ver como é que elas funcionam. Mas, respondendo a pergunta do Pedro, a criptografia, ela é um processo matemático onde você cria uma espécie de substituição digital da entrada, que é a informação original, para uma saída, que é a informação embaralhada. No meio disso aqui tem um algoritmo que é amparado muitas vezes por hardware e software, e você alimenta esse processo central, e ele vai, usando matemática, embaralhar aquilo tudo e jogar para fora algo embaralhado, que só pode ser desembaralhado se você fornecer uma determinada informação, que muitas vezes na literatura a gente chama de chave criptográfica, né? Uma espécie de segredo, entre aspas, que você fornece
para esse ou para outro algoritmo de decriptografia, para decriptar, para desembaralhar aquilo e voltar à informação original. Como é que se quebra isso? Já que é um processo matemático. Existe algo na matemática que a gente chama de fatoração. Quem não gosta de matemática deve ter sentido uma dor na alma, né? Fatoração, e o pessoal geralmente vai para o direito para fugir da matemática, lá vem eu falar sobre essas coisas. Fatoração de números primos. A criptografia, em muitas versões, ela se utiliza de fatorar, de criar funções de fatoração usando números primos gigantescos, abissais de gigantescos, e essas máquinas que produzem, que seriam utilizadas para quebrar essa criptografia, elas têm que ser muito poderosas e o tempo tem que ser suficiente para isso. Ou seja, você vai fazer o que a gente chama de criptoanálise. Você vai pegar aqueles dados embaralhados, aí você vai começar a fazer um teste em cima daquilo, tentando desembaralhar aquilo com essa fatoração de números primos, nesse exemplo que eu estou dando. Aí você tem que ter tempo suficiente para não desistir de chegar ao algoritmo original, e você precisa ter máquinas muito poderosas. Suspeita-se, aqui está sendo gravado, mas não estou nem aí, isso é suspeita de um monte de gente, pode ser que não seja a minha, de que várias organizações governamentais, que alguns países XYZ, conseguem usar dispositivos que estão espalhados no planeta Terra inteiro para quebrar todas as criptografias existentes. Significa que eles conseguem, com facilidade, desembaralhar essas informações criptografadas e a gente não. Ou seja, criptografia é um processo matemático que, se você tiver tempo e tiver recursos computacionais suficientes, você consegue vencer essas criptografias. Ou seja, a criptografia é forte quando a maior parte do universo não consegue ter esse tempo e essa tecnologia disponíveis ali para fazer o processamento reverso. Eu tentei ser aqui o mais formidável aí com as questões mais técnicas, mas é basicamente isso aí, Pedro. Eu não sei se eu satisfiz sua curiosidade, tá bom? Retorna a fala aí para os organizadores. O Pedro falou que entendeu. Professor, que experiência fantástica a gente vivenciou hoje aqui com essa aula. Obrigado, professor Cleobert, por compartilhar seu conhecimento conosco e parabéns pelo trabalho do senhor. Nós somos realmente fãs e fica o convite para tomar um café aqui no Laboratório Bridge quando vier para cá. Um café ou um vinho, enfim, está super convidado para nos visitar aqui. Então, eu agradeço o professor Cleobert, nosso palestrante, por responder as nossas perguntas e dúvidas. Tenho certeza que agregou muito conhecimento, professor, a todos que estão assistindo aqui. Essa exposição foi fantástica e vamos levar isso aos nossos projetos também. Agradeço a Miliane, a nossa DPO, né, o pessoal da organização, da comunicação e todos que contribuíram para que este evento acontecesse de forma tão perfeita. Peço que respondam ao formulário, já foi enviado aqui, eu acho que o pessoal pode enviar de novo. É um formulário de avaliação, é rapidinho de responder, mas é muito importante para nós, para que a gente possa melhorar ainda mais esse evento e proporcionar uma experiência melhor ainda para todos vocês. Nós já estamos pensando na 4ª jornada LGPD em 2024, e amanhã tem mais para quem se inscreveu, e na 5ª nós vamos ter uma transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube, da apresentação dos trabalhos da nossa mostra científica de proteção de dados na saúde, na tecnologia e no poder público. E assim, damos por encerrado o primeiro dia da 3ª jornada LGPD do Laboratório Bridge. Um agradecimento especial, mais uma vez, ao professor Cleobert por sua magnífica exposição. Muito obrigado, professor. Um forte abraço, obrigado a todos que participaram, e um abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, professor.